Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou um grande amor. Naquela filha dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus teu amor é a estrela da manhã. Poder de Deus, pão na vida. Príncipe da paz, grande eu chamar. Santo de Israel, luz do mundo. Jesus, Jesus, usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
as crianças à vontade na casa do Pai. Isso é a coisa mais linda da gente ver. Você que chegou aqui para celebrar o Senhor, você que está de forma online também para celebrar o Senhor, vamos fazer uma noite linda para o nosso Deus. O Senhor está no seu santo templo, amém? Cale-se diante dele toda a terra, que só se ouça a voz do Senhor aqui, que a gente entenda o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Eu quero que você comece esse culto pensando em quem é Deus para você. Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus nesse universo poderoso? Quem é esse Deus que você veio adorar nessa noite? O que você tem sido e feito porque Ele tem sido presente na sua vida? Quem é Deus, o Todo-Poderoso? É esse Deus que você vai adorar. Que da sua boca saia o que Ele é através dessa canção, mas que o seu coração esteja cheio de palavras sobre Ele. E se você precisa reconhecê-lo, e se alguém te perguntar quem é Deus, você não sabe responder, você possa dizer isso para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor se revele a mim, porque eu quero dizer quem é o Senhor de forma apropriada, porque eu quero te conhecer profundamente e viver para ti. Adore-o nessa noite, declarando tudo o que Ele é para você. Coloque-se em pé, que essa canção te faça perceber a grandeza do nosso Deus. Você possa se render a Ele. Sing.
Senhor Deus, nosso Pai. Como é maravilhoso começar um culto dizendo que Tu és o nosso protetor, que Tu és o nosso escudo, que Tu és a nossa fortaleza, que Tu estás conosco todos os dias. Isso é promessa Sua, que estaria conosco até a consumação dos séculos, Senhor. Isso nos isenta de termos problemas, dificuldades. Isso nos isenta de passarmos por tribulações. A Tua palavra não nos isenta disso. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está presente nas nossas vidas. E o Senhor nos ensina na Sua palavra, Deus, que quando nós estivéssemos nessas dificuldades, quando nós estivermos passando nessas tribulações, o Senhor nos ensina a nos olhar por alto, a levantar as nossas cabeças, porque o socorro vem do Senhor que está nos céus, do Senhor que está nos altos, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor nas nossas vidas, Deus. Tu és o nosso castelo forte, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Se existem pessoas aqui nessa noite, ó Deus, que estão enfrentando tribulações, levante a sua cabeça, meu querido. Olhe para os céus, porque o socorro vem do Senhor. O socorro vem dos altos, porque o Senhor está conosco todos os dias. Ele não te abandona, meu querido. Você não está sozinho. A batalha é do Senhor. A batalha é dele. Coloque a sua vida na posição para que o Senhor te abençoe. A palavra do Senhor nessa noite é: levante a sua cabeça, olhe para o alto, porque o Senhor é o nosso castelo forte. E Ele está na posição de abençoador, na posição de resgatador, na posição de te levantar, porque Tu és justo, ó Deus. Aqui existem justos que estão passando por dificuldades, e o socorro vem do Senhor. A nossa oração nessa noite, começando nesse ponto, é que todos aqueles que estão aqui nessa noite passando por dificuldade, olhem para cima e receba a ação do Teu Espírito Santo nas suas vidas, ó Deus, levantando o Senhor dessas tribulações. Ó Pai, fala conosco nessa noite. Fala com corações, ó Deus, que estão aqui precisando da Tua palavra. Use, Senhor, ainda os cânticos que vão ser cantados. Use, Senhor, a Tua palavra que vai ser lida. E use, Senhor, de forma grande, de forma tremenda, de forma forte, ó Deus, o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra, ó Deus. Que nessa noite, nesse lugar, grandes coisas possam acontecer aqui, porque a Tua presença é sentida aqui nesse lugar, ó Deus. E no final desse culto, que pessoas possam estar rendendo aos Seus pés, que pessoas possam estar tomando posição, Senhor Deus, de justo, posição de ficarem em pé e levantarem a sua cabeça, porque o Teu lugar aqui é santo, e é santo não pelas nossas presenças, mas pela Sua presença sentida aqui, ó Deus. Muito obrigado pelo Senhor nas nossas vidas. Tu és o nosso castelo forte, Deus. Amém. Amém. Quero te convidar a ler comigo um dos salmos mais preciosos, e a gente vai dizer como sendo a nossa palavra, falando mesmo ao Senhor. Vamos ler juntos alguns versículos do Salmo 46. Vamos juntos, conforme será projetada a leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas mujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Glórias ao Senhor, porque podemos dizer isso do nosso Deus. Já dissemos tantas coisas e vamos continuar a dizer. E vamos cantar essa canção tão importante para a vida da Igreja do Senhor, principalmente hoje, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Martinho Lutero, com
do Senhor, dizendo que a palavra ficará eternamente. E é nisso que nós cremos. Lemos um salmo composto, não posso nem dizer quando, e faz quanto tempo atrás. E nós vivemos essa verdade, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Uma das coisas que faz com que a gente celebre o dia de hoje é que a palavra do Senhor foi traduzida para a linguagem do povo. E a gente pode receber dessa palavra, beber dela, se alimentar dela. A palavra é a nossa regra de fé e prática. É a palavra quem vai nos avivar. É a palavra quem vai nos posicionar. É a palavra do Senhor. E se na palavra diz que torre forte é o nome do Senhor, é para ela que eu vou correr, é para essa torre, é nessa torre que eu vou me esconder. Vamos declarar juntos: Castelo Forte é o nosso Deus, com alegria no nosso coração. Celebremos ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, descobre uma espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada.
somente a fé, somente Cristo. Somente a Deus glória, somente Jesus reina neste lugar, amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar para essa oração alguém que está nos visitando, mas eu sei que ama a nossa igreja, Rosana. Vem orar por nós. Rosana, ela é nossa. E a gente precisa nesse momento, Rosana, alguém que ame essa igreja, para pedir ao Senhor: Senhor, não nos deixe sair da linha que o Senhor mesmo traçou para nós. A palavra do Senhor que ficará eternamente. Ore por nós. E você, igreja do Senhor, você que nos visita hoje, que é nosso convidado, você faz parte desse movimento lindo que Deus está fazendo neste lugar. Você é a igreja do Senhor. Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ore nesse momento. Se você não faz parte ainda do reino do Senhor, ore nesse momento dizendo: eu quero pertencer a esse reino. E hoje ainda você reinará com Cristo numa nova vida com Ele. Vamos orar. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pelo grande privilégio que temos de estarmos aqui, Senhor, para louvar e agradecer o Teu nome, Pai. Não teria outro lugar, ó Pai, em que eu gostaria de estar, em que nós gostaríamos de estar, senão aqui, juntos, como o Teu povo, para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor. Faz, Senhor, a Tua vontade aqui neste lugar. Faz a Tua vontade, Senhor, em nós, onde nós estivermos, Senhor. Para que possamos realmente ser luz e sal nessa terra, Pai. Que possamos ser, Senhor, representantes Teus, ó Pai. Que nós venhamos brilhar, Senhor, com a Tua luz, com a Tua graça. Que nós possamos realmente fazer diferença, Senhor, onde quer que possamos estar, ó Pai. Seja em casa, seja no trabalho, seja, Senhor, onde quer que formos, que nós possamos estar transmitindo o Teu amor, transmitindo a Tua graça, Senhor, para que realmente, Senhor, o mundo, Senhor, veja no Teu povo que realmente Te representa, ó Pai. Tem misericórdia das pessoas aqui neste local, que esse local seja local de referência, Senhor, referência de salvação, de libertação e de graça, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo aqui reunido. Nós amamos, Senhor, o Teu povo. E temos certeza que este lugar foi aberto por Ti, para, Senhor, engrandecer o Teu nome. Muito obrigada por esta noite. E que muitas noites possam ser, Senhor, realmente de graça e de bênção neste lugar, para as vidas que aqui, Senhor, vierem. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Bom demais estar de volta nesta casa de oração, neste lugar de vida, de proclamação da palavra de Deus, para juntos, unidos, celebrarmos ao Senhor. Certamente Deus está presente aqui. Certamente o Senhor já está recebendo a nossa adoração, o nosso culto. E nós, nesta noite, também podemos participar da ação de Deus nesta localidade. Eu tenho convicção, meu amado e minha amada, que esta igreja, Igreja Batista de Jardim Santíssimo, não foi plantada neste lugar em vão, mas foi plantada aqui pelo Senhor. Por quê? Porque Deus tem grandes planos para esta localidade. Deus tem grandes planos para esta igreja. Deus está fazendo uma grande obra neste tempo. O Senhor quer salvar vidas, restaurar famílias, restaurar pessoas que se afastaram do Evangelho, da graça de Deus. E nós, irmãos, como Igreja do Senhor, a Igreja Batista em Jardim Santíssimo é um instrumento poderoso nas mãos do Pai para realizar toda esta obra de reconciliação. Mas querido, como é bom nesta noite chegar aqui, olhar para o lado, ver pessoas tão lindas, tão preciosas, que amam a Jesus. Como é bom podermos desfrutar de toda essa estrutura que temos, mas tudo isso é fruto da fidelidade, da generosidade do Senhor. Através de quem? Através da tua vida, através da minha vida, através de nossas vidas. Uma das formas que nós temos de participar, de
nos unirmos naquilo que Deus está fazendo, contribuirmos com um coração alegre, com um coração generoso, com um coração grato. O dízimo nós nem precisamos tanto falar. Por quê? Porque já faz parte do nosso arcabouço de fé. Não é apenas um costume, mas é uma prática de vida que nos norteia e nos orienta. Nós aprendemos pela palavra, ensinamos as novas gerações e praticamos, porque o dízimo é o ato de devolver ao Senhor aquela parte que pertence a Ele, como gratidão por toda a provisão que Ele traz sobre nossas vidas. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, não apenas temos o dízimo, mas também somos orientados a ofertar. Ofertar como? Com muita alegria. Eu ouço dizer, meu irmão e minha irmã, que este momento é um dos momentos mais alegres em um culto público, quando nós podemos ofertar ao Senhor, participar da obra de Deus através dos dízimos e das ofertas. Nesta noite, eu sei que a sua vida já está no altar, mas te convido a vir ao altar, entregando o fruto do seu trabalho, o fruto da provisão de Deus, entendendo que tudo pertence a Ele, tudo vem dele. E neste ato nós celebramos a grandeza e a fidelidade do Senhor. Vamos continuar em adoração. E adorando ao nosso Deus, vamos participar da obra do Senhor através dos dízimos e ofertas nesta noite. Todos somos convidados a abençoar a obra de Deus e participar do que Deus está fazendo com poder e graça neste lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Tu és
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Você precisa falar ao Senhor, que é quem tem feito grandes coisas em nosso meio. Aleluia. Você pode se sentar. Vamos ver um pouco do que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja. Grandes coisas o Senhor já tem feito em nosso meio. Amém, irmãos? E como nosso coração está alegre e feliz, porque ontem nós tivemos a oportunidade de realizarmos mais uma edição do Projeto Esperança. Um projeto que é totalmente pensado e preparado pela juventude da nossa igreja, que tem se dedicado, irmãos, com amor, com intensidade, a levar a mensagem de que Jesus Cristo é a única esperança. E ontem nós vivemos uma manhã linda, cheia da presença de Deus. E eu queria convidar você que esteve aqui ontem, ajudando, apoiando, orando, trabalhando, abençoando esse projeto, que você se coloque de pé, aí onde você está. As irmãs que vieram interceder por nós, foi uma bênção, né, ter as irmãs ali. Nós vivemos experiências lindas com o Senhor ontem, foi um momento muito especial. Se você quer viver isso que eu estou falando aqui, vem participar com a gente. Vem estar junto, porque você vai desfrutar do que Deus está fazendo. E existem pessoas, irmãos, muito próximas a nós, a nossa igreja, que precisam receber a mensagem de esperança que há em Jesus Cristo. Nós estamos sendo convocados a ir, a levar essa mensagem. E eu tenho certeza que se eu desse o microfone aqui para todo mundo que participou ontem, para contar pelo menos uma experiência, o que viveu, nós ficaríamos assim, cada vez mais extasiados, porque cada um de nós viveu uma experiência única com o Senhor. Nós tivemos a oportunidade de orar por vidas que nos procuraram. Nós tivemos a oportunidade de falar para essas pessoas que Jesus as ama, que Jesus pode mudar, transformar a vida delas. E nós cremos nisso. E com a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus que há em nós, que habita em nós, nós declaramos: Jesus Cristo é a esperança para você. Então ore por esse projeto, ore por esses jovens, ore por esses adolescentes, porque eles poderiam ter escolhido estar em qualquer outro lugar, em pleno sábado pela manhã, mas eles decidiram estar aqui trabalhando para o Senhor. E isso enche no nosso coração de gratidão como liderança, ver o rostinho de cada um deles trabalhando com alegria, irmãos, com alegria, com um sorriso no rosto, sem reclamar. E aí a gente comentou ontem que Deus preparou um dia lindo pra gente, porque choveu a semana inteira, né? Aquela preocupação, será? E aí a Lili até comentou ontem, né, que quando a gente estava cantando uma canção que diz que eu vejo agora, né? Verei os céus abertos, de repente, irmãos, as nuvens escuras se abriram e veio um raio de sol lindo em cima de nós, e nós glorificamos, exaltamos ao Senhor. Então isso são experiências que você também pode viver. Esse projeto é liderado pela juventude, mas é um projeto desta igreja. É um projeto de Jardim Santíssimo. E como igreja, nós precisamos levar esse projeto adiante. Então nós contamos com você. Eu quero agradecer a vida de cada irmão que se dispôs a estar aqui ontem, segurando as cordas, orando, trabalhando. Vocês são bênção. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Glórias a Deus. Os homens também estiveram reunidos à noite, uma bênção aí também. Enfim,
estamos em atividades para a glória do Senhor. Tem criança nesse templo hoje? Tem? Vem para o altar, criançada. Vocês vão agora para o culto, dando continuidade ao que o Senhor já está falando ao coração dessas crianças aqui no templo. Vão para o culto infantil, abençoados e cheios do Espírito Santo do Senhor. Não é, Lelê? Isso. Venham para o altar. Nós vamos orar por vocês, pelos professores de vocês, que o Senhor possa falar a esses coraçõezinhos. Vamos orar, igreja? Tem mais crianças aí? Esses aqui são os filhos do pastor Rogério, né? Aí o pastor estava dizendo que um deles estava torcendo para chegar o dia do evento infantil aqui na igreja, para estar aqui. O pastor teve que, tipo assim, fingir que nada estava acontecendo, né? O pastor, não, para eles poderem estar, porque está um pouquinho distante. Mas você vê como é plantado no coração das crianças, dos jovens, dos adolescentes, esse desejo de fazer, de estar como igreja do Senhor. Glórias a Deus que o Senhor nos mantenha com essa intenção. E dos pequeninos é o reino dos céus. Vamos orar então por esses pequenos? Senhor, nós te honramos, nós amamos ao Senhor e nós agradecemos tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Agradecemos a sua presença aqui neste culto e agradecemos essas crianças que o Senhor tem nos dado para cuidar, para amar, para servir a elas. Que elas sintam, Senhor, o amor do Senhor já no seu coraçãozinho tão tênue, mas que elas decidam pelo Senhor. A gente sabe, ó Deus, o coração da criança é daquele que chegar primeiro. Que o Senhor seja o primeiro a conquistar esses corações e essas mentes. Abençoe os professores que vão ministrar do Senhor na vida dessas crianças. Que cada aprendizado marque a vida e a decisão dessas crianças pelo Senhor. Agora e pelo resto da vidinha delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, queridos, e Deus abençoe vocês. Irmã Marlene Caria, nossa diaconisa, vai apresentar o nosso pastor e orar também por ele. Vamos receber a palavra do Senhor nos nossos corações. Boa noite, igreja. Já é do conhecimento de muitos, se não de todos, né? Que o pastor Rogério é candidato na sucessão ministerial desta igreja. Para tanto, nós vamos orar para que Deus use nesta noite. Santo Deus, querido Pai, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela existência, ó Deus, da tua igreja aqui nesta localidade, Senhor. Quero, Deus, nesse momento, entregar o teu servo, ó Deus, o pastor Rogério, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, usar o teu servo da maneira que lhe aprouver, Senhor. Que o seu Espírito Santo esteja trabalhando, ó Deus, para que ele venha falar tão somente direcionado pelo teu Espírito. Que possamos, ó Deus, sair daqui cheios do teu Espírito, ó Deus, bem melhor daquilo que entramos, Senhor. Fica conosco, ó Deus, dá-nos a tua graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Rogério, é um prazer. Que Deus use o Senhor. Obrigado, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Deus. Temos adorado o nome de Jesus. Certamente Deus está presente aqui. E há 2 semanas, eu acho que há 2 semanas, eu estive junto com os amados, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Nos encontramos em um domingo, uma quarta e mais um domingo. E hoje, então, após mais ou menos 15 dias, posso retornar para rever esta comunidade de discípulos, essa comunidade de filhos e filhas de Deus. E o meu coração está muito alegre por poder revê-los
e reencontrar em um domingo à noite, em um domingo chuvoso, uma igreja tão bem frequentada, irmãos alegres, adorando o nome de Jesus. De verdade, como Gisele falou aqui, eu tive que esconder, irmãos, o convite que as irmãs deram às crianças no domingo que eu estive, porque o Daniel andava com convite em toda a casa, né? Pai, que dia é a festa? Vamos na festa? Eu falei, talvez, vá orando. Espere um pouquinho, até que deixou o convite sobre a mesa, eu peguei os convites e escondi, irmãos, sobre o armário. Só assim ele esqueceu um pouco, e aí então nós conseguimos acalmar o coração dele. Mas louvado seja o Senhor. Quero parabenizar a igreja, porque em um tempo tão desafiador, os irmãos estão neste processo de escolha de um novo obreiro, mas eu tenho visto uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que ama o Senhor Jesus e que proclama o Evangelho de forma plena, alcançando vidas, abençoando vidas e trazendo essa palavra de esperança, de restauração para tantos quantos o Senhor tem colocado no caminho desta igreja. Continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho, irmãos, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Deus está agindo através de nossas vidas. E voltar aqui nesta noite é muito especial, porque nós estamos no dia da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, aquele que foi o principal expoente desse movimento conhecido como Reforma Protestante, Martinho Lutero, afixou nas portas de Wittenberg as suas 95 teses. É fato, Lutero não foi o único reformador. Nós temos aí alguns outros que também foram muito importantes. Mas esse movimento histórico, ele foi uma ação de Deus no seio da igreja, para que algumas revisões, alguns reencontros fossem vividos. E reencontrar com os amados hoje, 31 de outubro, quando nós, após todos estes anos, ainda podemos dizer somente a graça, somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo e só a Deus glória, é um privilégio que nós temos. Nós, em especial, cristãos de tradição batista, somos herdeiros da Reforma Protestante e continuamos proclamando os valores da Reforma, sobretudo a mensagem da Palavra de Deus. Eu quero hoje convidar você para refletir sobre um texto que, para mim, está intimamente ligado com os princípios evocados pela Reforma Protestante. Peço que você abra sua Bíblia nesta noite, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e nós leremos a partir do versículo 26. Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Abra sua Bíblia nesta noite. Ninguém é como o nosso Deus. O Senhor está entre nós. E o tema que eu trago nesta noite é: nos ares da reforma, perseveramos na palavra, proclamando Cristo Jesus, nossa esperança. Nos ares da reforma, perseveramos na palavra, proclamando Cristo Jesus, nossa esperança. E o texto de Atos, capítulo 8, versículos 26 em diante, falam profundamente ao meu coração e sei que também falarão ao seu coração. O texto diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe:
aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Até aqui, meu querido, minha querida, que o Senhor nos abençoe na leitura de sua palavra. Um texto que nos remete aos inícios desta igreja que nós tradicionalmente conhecemos como igreja primitiva. Um momento fantástico, um momento explosivo, um momento lindo da ação do Espírito Santo por meio da comunidade dos discípulos. Nós, ao lermos o livro dos Atos dos Apóstolos, nos sentimos desafiados, inspirados, em muitos momentos confrontados, porque mais de 20 séculos se passaram. Nós somos esta mesma igreja, a Igreja de Jesus. E nesses mais de 20 séculos, meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja do Senhor acertou muito, mas também errou em muitas questões. Em diversos momentos da história da Igreja de Jesus, assim como em muitos momentos da história do povo de Israel, a Igreja meio que perdeu seus rumos, o foco, o direcionamento, a orientação, a vontade de Deus. Um desses momentos é profundamente emblemático e comprovado pela necessidade de uma ação do Espírito Santo por meio dos reformadores e por meio da reforma protestante. Sabemos que é um movimento que foi fomentado, gerado pela ação de Deus. Nós vemos, por exemplo, 100 anos antes de Lutero se manifestar, John Hus sendo morto, queimado vivo, incendiado, tanto John Hus como seus escritos. E ele, então, ali, em sua morte, glorifica o nome de Jesus, um pré-reformador. E nós, então, 100 anos depois, vemos o advento de Lutero e vemos esse movimento continuando, e a igreja, então, a partir da reforma, tendo as suas ramificações no que tange a concepções, convicções e denominações. Mas o que eu afirmo para você, nesse momento de introdução, meus amados e minhas amadas, é que em muitas situações e pontos de sua história, parece-nos que a igreja meio que se distanciou daquilo que podemos chamar de ideal de Deus para o seu povo, para a sua comunidade, porque a igreja é o povo de Deus, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a estratégia, a única estratégia de Deus para proclamar salvação e reconciliação neste mundo. Eu acredito na igreja, irmãos. Eu amo a igreja. Aliás, eu digo a você, como testemunho pessoal, que tudo que tenho, tudo que sou,
Deus fez em minha vida através da igreja, pelas diversas, não muitas, mas diversas comunidades de fé nas quais eu participei. Como fui alvo da graça, como fui alvo de acolhimento, como fui alvo de investimento. E hoje, se tenho uma família, hoje, se sou salvo, hoje, se tenho certeza da salvação, hoje, se sou ministro da palavra de Deus, eu devo ao meu Senhor Jesus, que agiu em minha vida por meio da igreja. Eu creio na igreja. Mas isto não me cega e não me limita a ponto de não fazer uma avaliação e, em alguns momentos, com você, olhar para a nossa história e percebermos que nós meio que nos distanciamos daquilo que o Senhor tinha como ideal. E quando eu olho para Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, dos versos 26 ao verso 40, eu vejo aqui uma imagem da igreja. Uma imagem da vontade do Senhor para a sua igreja. E eu quero, nesses breves minutos que nós temos, porque o tempo não para, olhei para o relógio no início, falei, bom, ok. Olhei agora e levei um susto. Muito rápido. Quando os momentos são bons, passam rápido, não é isso? Mas a presença de Deus está entre nós e nós nos alegramos por isto. Esse texto para mim é emblemático, ainda mais nesse dia que celebramos a Reforma Protestante, porque, meus queridos e minhas queridas, há aqui uma ação de Deus por meio de um discípulo não tão destacado, não tão conhecido no colégio dos discípulos original, Filipe. E é interessante que Filipe está vivendo a sua vida, vivendo o seu ministério, mas o Senhor vem até Filipe em uma ação sobrenatural para quê? Para orientá-lo, para direcioná-lo, para comissioná-lo. O texto nos diz, o autor dos Atos vai nos dizer que um anjo do Senhor falou a Filipe. Mais à frente vemos a expressão, o Espírito Santo guiou Filipe. O Espírito do Senhor falou a Filipe. Nós vemos, meu amado, minha amada, nesse texto, uma ação de Deus comissionando o seu servo. Uma ação de Deus dirigindo o seu servo para uma missão. E é interessante que esse mover, esse direcionamento espiritual na vida de Filipe é em prol de uma pessoa. É em prol de um indivíduo, certamente. Alguém que tinha expressão, influência, este eunuco. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a ação da graça de Deus por meio de Filipe é investida para a salvação de uma vida. Então, nós podemos aprender algumas questões aqui. A primeira delas é que o Espírito Santo guia a sua igreja, guia nossas vidas na direção da vontade do Pai. Já disse aqui, e posso repetir nesta noite, disse algumas vezes pregando que os Atos dos Apóstolos bem poderiam ser conhecidos como Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. É Deus agindo por meio da igreja. E ainda hoje, meus irmãos e minhas irmãs, mais de 20 séculos se passaram e Deus continua agindo no meio da igreja e por meio da igreja. Você crê nisso? E digo mais, Deus continua agindo apesar da igreja, apesar de nós. Porque não somos, irmãos, perfeitos. Como a Bíblia nos diz, somos vasos de barro, e o tesouro é colocado em nós. Mas como um vaso de barro, o valor não está no vaso, mas no tesouro que é depositado nele. E o valor de nossa vida, a riqueza de nossa vida é conhecermos Cristo, vivermos para Cristo, vivermos com Cristo e proclamarmos Cristo. E eu vejo nesse texto, meu irmão e minha irmã, o Espírito de Deus guiando Filipe para a salvação de uma pessoa, de um homem. Deus, meus amados e minhas amadas, neste tempo de tantos likes, tanta aspiração por popularidade, Deus não age no atacado. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar a todos. Deus ama a todo homem, toda mulher.
E a comunidade dos discípulos, a igreja do Senhor, é esse instrumento para que esta graça, nós evocamos nesta noite um dos pilares da reforma, somente a graça. A igreja é instrumento para que esta graça alcance diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de gente. Será que a igreja original, a igreja nascente em Jerusalém, colocaria em sua agenda, em sua prioridade, esse eunuco prosélito? Nós percebemos que ele era um prosélito, ele estava indo a Jerusalém para adorar, ou seja, ele praticava a religiosidade dos judeus, mas não era um homem salvo, mas era um homem sedento, tanto que ele vem pelo caminho sozinho, fazendo o quê? Reclamando da vida? Não, ele vem lendo a palavra, há sede no coração daquele homem, e ainda hoje, meu amado, minha amada, há um clamor no coração das pessoas. Muito me alegra ver os relatórios que os irmãos apresentaram aqui, a juventude envolvida. Pode parecer para você que isso não é tão eficiente, não é tão eficaz, mas, meu amado e minha amada, o nosso papel é lançar a palavra. Talvez alguma pessoa diga assim, mas é importante mesmo que a juventude venha para cá de manhã, num sábado, para mostrar aquela placa e dizer às pessoas que Jesus as ama. Como é urgente, como é importante, como é lindo. Emociona, meus irmãos e minhas irmãs, em um tempo no qual Satanás tem tragado a juventude. O inimigo tem investido pesado na vida de nossos adolescentes, de nossos jovens, de nossas crianças. Hoje pela manhã coloquei a igreja de joelhos para orar pelas novas gerações. Orei com a igreja e clamei pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, porque, amados e amadas, é um tempo tremendamente desafiador. E mais uma vez parabenizo vocês, porque verem um sábado de manhã, um grupo tão lindo, de jovens, adolescentes, algumas pessoas mais experientes, que são nossos eternos jovens. A igreja é a comunidade da jovialidade, meus irmãos. Amém? De 0 a 100 anos, somos todos jovens, para a glória do Senhor. E ver aquela imagem muito me abençoou, muito me inspirou. Eu quero louvar ao Senhor porque a Igreja Batista de Jardim Santíssimo tem entendido a sua vocação, o seu papel. Quando eu vejo o Espírito Santo guiando Filipe na direção do eunuco, perceba, veja, é um movimento de Deus para fora. É um movimento de Deus impulsionando seus servos e servas em direção àqueles que estão fora de nossas 4 paredes. A igreja é uma comunidade que, para os de dentro, é um lugar de saúde, é um lugar de fortalecimento, de edificação. Eu me lembro de Paulo, o apóstolo, falando aos romanos, dizendo: gostaria muito de ir ao encontro de vocês para compartilharmos nossos dons. Aqui compartilhamos dons. Mas para que vivemos esta realidade linda? Para, meus irmãos, amanhã, talvez daqui a pouco, quando sairmos deste templo, lugar de refúgio, lugar de fortalecimento, encontrarmos vidas como o eunuco, que precisavam e que precisam da graça de Deus. E nós então podemos dizer: você entende o que você está vivendo? Você entende o que você está lendo? Você entende o amor de Deus pela tua vida? Eu quero dizer a você nessa noite, os irmãos poderão dizer isso, que Jesus te ama e pode transformar a tua vida. Nesse texto de Atos 8, 26, vemos o Espírito Santo movendo a igreja em direção à missão, e a missão, ela redunda em pessoas. Na última semana, meus irmãos, nós, batistas cariocas, passamos alguns dias na primeira igreja batista, Jacarepaguá, celebrando a nossa assembleia anual. Foram dias de discussões, de relatórios. Passei alguns dias ali, apresentei um relatório que começou na quinta-feira e só acabou na sexta. Coisa abençoada. Mas coisa boa rever os irmãos e irmãs. É importante para que nós mantenhamos a nossa identidade, os nossos marcos identitários, mas a missão da igreja é para além das estruturas. As estruturas nos mantêm unidos, nos mantêm de pé, nos mantêm fortalecidos em nossa identidade, mas nós, como povo de Deus, e nós, como povo batista, nós somos missionários por essência. Nós amamos a proclamação, e ainda hoje, nesta noite, o Espírito
Espírito Santo está nos guiando e nos movendo em direção às pessoas. Filipe foi em direção ao eunuco. Talvez você precise ir em direção aos seus entes queridos, em direção aos seus vizinhos, aos seus amigos de trabalho e comunicar a eles a mensagem da salvação. Uma segunda verdade que esse texto nos ensina, meus amados e minhas amadas, e já falei sobre ela, é que a igreja é uma comunidade profundamente espiritual. Nós agimos no poder do Espírito Santo. É o Espírito que nos guia no cumprimento da missão. Por isso, precisamos cada vez mais mergulhar em uma espiritualidade autêntica, profunda, vibrante, contagiante. Eu louvo ao Senhor quando celebro com vocês, porque nós estamos aqui não em um cortejo fúnebre. O nosso Senhor ressuscitou, Ele vive para sempre, Ele está presente neste lugar. Não por causa das paredes, da bela estrutura que os irmãos têm, Ele está aqui neste lugar, quando os seus discípulos se reúnem no nome dEle, para celebrarem a Ele, e Jesus está aqui nesta noite. E meus amados e minhas amadas, nesta dinâmica e entendimento, nós precisamos entender que a igreja celebra ao que vive, ao que ressuscitou, ao que reina pelos séculos dos séculos, àquele que em breve virá para nos buscar, aquele que nós amamos e que vivemos para Ele, a cada dia, guiados pelo Espírito, santificados pelo Espírito, capacitados pelo Espírito Santo, nós então compartilhamos a vida abundante que Jesus nos deu. Como é bom desfrutar da vida abundante. Melhor ainda, é partilhar, é comunicar esta vida que Jesus nos deu. Mas, querido e querida, a reforma, sobretudo, ela nos trouxe um retorno à palavra. Eu falei um pouco sobre Martinho Lutero, e Martinho Lutero era um homem da palavra. Professor, biblista, ensinou a Bíblia até antes de sua morte. 3 meses antes de sua morte, foi possível encontrar Lutero em sala de aula. Mas Lutero também era um pregador da palavra. Eu ouvi hoje, e isso me inspirou muito, que Lutero pregou a palavra até o seu penúltimo dia de vida. O seu último sermão de Lutero, foi pregado no seu penúltimo dia de vida. E foi pregado pela metade, porque na metade do sermão, Lutero não aguentou mais, muito cansado, muito doente. O seu último sermão foi pregado pela metade, no seu penúltimo dia de vida. E no dia seguinte, Lutero foi convocado às mansões celestiais. Um homem da palavra, um homem que viveu para a palavra, um homem que foi transformado pela palavra. Muito mais especificamente, lendo a carta de Paulo aos Romanos, Lutero entendeu que o justo viverá pela fé. E aí então, começou a sua missão e ação de convidar a igreja para uma reforma, uma revisão de suas atitudes. E por que eu falo isto? Porque o terceiro ponto, para mim, é o mais contundente e poderoso do texto de Atos 8, 26 a 40. Vemos na figura do eunuco um homem sedento pela palavra, lendo a palavra, mas não entendendo a palavra. E vemos o Espírito Santo se importando, amando o eunuco e enviando um professor particular. Filipe, vá na direção daquele carro, acompanhe aquele carro. Filipe obedeceu, Filipe não questionou. Quero dizer a você nessa noite, a nós que somos comissionados, não cabe perguntar, questionar ao nosso Senhor. Cabe a nós obedecer a Ele, porque nós cremos nele. Talvez, meu amado e minha amada, não entendamos algumas ordens que Deus nos dá. Ame seus inimigos. Ore por aqueles que vos perseguem. Não entendemos estas coisas. Ame o seu vizinho, aquele que reclama que você às vezes ocupa a vaga pela metade, aquele vizinho que põe lixo na sua porta e você fica tão aborrecido com ele. Às vezes não entendemos. Ame aquele ente querido. O Evangelho, meus irmãos, é tão poderoso que nos ama a amarmos o nosso cunhado, não é? Glória a Deus, eu sei que tem cunhados e concunhados aqui que se amam, louvado seja o Senhor.
É tão poderoso o Evangelho. Nem vou falar de sogra, porque, a exemplo do que eu vivo, a minha sogra é uma bênção. Eu sei que também a sua sogra é uma bênção. Louvado seja o Senhor por isso. Mas o Evangelho nos ensina, irmãos, e nos conduz a algumas ações que às vezes não entendemos. Filipe poderia não ter entendido por que eu vou seguir esse carro. Não, ele não questionou, ele obedeceu, ele foi ao encontro do carro e ele ouviu o eunuco lendo a palavra e ele fez uma pergunta, meus irmãos, poderosa, preponderante para aquela ação de Deus. Entendes o que leis? Você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco disse, como eu vou entender se não tem alguém para me explicar? Quando eu e você abrimos a palavra e lemos a palavra, nós temos alguém que nos ensina, o Espírito Santo, o Paráclitos, o Deus que vive em nós. Mas por que ele nos ensina? Primeiro, para nos santificar e formar em nós o caráter de Jesus. Agindo nesse ato de restaurar a imagem de Deus que foi aviltada pelo pecado. Mas por que o Espírito nos ensina a palavra? E por que é tão importante, nesse tempo, meus irmãos, amar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, porque o mundo precisa da palavra. Lutero disse, eu concordo com ele, que a Bíblia não é moderna e a Bíblia não é antiga. A Bíblia é eterna. A Bíblia é a palavra de Deus, imutável, perfeita, poderosa, ainda hoje e sempre será, para transformar vidas, para transformar realidades, para salvar o homem pecador. O mundo precisa da Bíblia Sagrada e somos nós, aqueles que foram chamados para amar a palavra, estudar a palavra, praticar a palavra e pregar a palavra de Deus. O eunuco perguntou, como eu vou entender se não tenho quem me explique? E o Senhor providenciou alguém para lhe explicar a palavra. Meus irmãos, se há uma influência da reforma hoje sobre nossas vidas, é para que nós retornemos para uma experiência profunda com a Bíblia Sagrada. Lutero foi um homem da palavra. Lutero lutou para que a Bíblia voltasse para as mãos do povo. Antes, tanto a Bíblia como as celebrações eram distantes daqueles chamados, eu não gosto muito desse termo, os leigos. Era resumida e retida no nível do clero, e Lutero vai lutar por um acesso amplo das pessoas, dos salvos, o sacerdócio universal de todos os crentes. Lutero vai lutar para que a espiritualidade seja vivida sem intermediários, porque Jesus Cristo é o nosso único mediador. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não precisamos de intermediários. E a reforma trouxe esse brado de libertação. A reforma trouxe o brado de que pela fé nós podemos nos aproximar de Deus, nos arrependermos de nossos pecados, recebermos perdão pela graça e sermos salvos, eternamente salvos. A reforma trouxe, Lutero lutou por isso, para que a Bíblia voltasse para as mãos das pessoas, não para uma livre interpretação. E hoje existem muitos equívocos. Tem gente que brinca com a Bíblia, porque interpreta a Bíblia ao seu bel prazer. E não há, meu irmão, na cristandade, não há a possibilidade de livre interpretação. Mas há a possibilidade de livre exame, porque nós, quando nos aproximamos da Bíblia, entendendo que ela é a palavra de Deus, nos aproximamos reverentemente, quebrantados, dependentes, contritos, como eunuco. Eu preciso aprender de Deus. E aí então nós entendemos, somos ensinados que existem formas de lermos, aplicarmos, mergulharmos no mundo bíblico, no texto bíblico e discernirmos a vontade, a fala de Deus hoje, porque quando você abre a tua Bíblia, e eu quero desafiar você a isso, meu querido e minha querida, quando você hoje abre a sua Bíblia e lê a Bíblia em oração, em sinceridade, com quebrantamento, Deus fala conosco.
Deus responde às nossas orações. Quero dizer a você nessa noite, você precisa da palavra. Talvez você tenha entrado por esse lugar de adoração e você não tenha ainda entregue seu coração a Jesus. Você precisa da palavra, você precisa do Evangelho. Quarto ponto que trago justamente este. No ato de Filipe expor a Bíblia, o autor dos Atos nos diz, no versículo 35, assim: então Filipe explicou, e começando por esta passagem de Isaías, que é o Evangelho do Antigo Testamento, anunciou-lhe a Jesus. Anunciou-lhe a Jesus. Quero dizer a você nesta noite que este retorno à palavra nos conduz inevitavelmente a um encontro ou ao reencontro com a pessoa do Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, aquele a quem amamos e estamos adorando nesta noite. Há um assunto central na Bíblia. Qual é o assunto central da Bíblia? Jesus Cristo, nosso Senhor. Há uma história que permeia todas as páginas bíblicas, a história do amor de Deus, a história da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama, Deus é amor, Deus não sente amor, Deus não tem amor, Deus é amor, Deus ama você, meu irmão, Deus ama você, minha irmã, e Deus ama este mundo perdido. Deus ama aqueles que neste momento estão longe da graça, longe do caminho de salvação. Talvez você tenha deixado em casa alguém que você ama muito e que não se entregou ainda a Jesus, e você está aqui cultuando ao Senhor e orando por Ele. Continue orando pela sua família, porque o Senhor vai salvar tua família. Talvez você esteja aqui com o seu coração dividido e apertadinho, porque você chegou aqui e está alegre, porque Deus está presente, mas deixou em casa um caos, ou alguém que você ama, você nem sabe onde está neste momento. Mas enquanto você aqui celebra o Senhor e você ora pela tua família, ora por aquele ou por aquela que você ama, o Senhor vai ao encontro dele, o Senhor vai ao encontro dela, e a sua oração não é em vão. Quantos testemunhos eu já ouvi de gente que foi salva pela oração teimosa, pela oração perseverante, de uma mãe que não desistiu, de um pai que não desistiu, porque o Senhor ouve as nossas orações. E enquanto nós, irmãos, nos aproximamos da palavra, nós descobrimos Cristo, o seu amor e o seu poder. O autor dos Atos dos Apóstolos nos diz que enquanto Filipe expunha a palavra, ele anunciou Jesus. O mundo precisa de Jesus. A igreja só existe por causa de Jesus. Você que hoje é nosso convidado, você precisa de Jesus. Se render a este amor, se entregar a este amor. Mas pastor, tem tantas coisas na minha vida que eu tenho que resolver antes. Não. Sozinho você não vai resolver nada. Venha primeiro. Venha a Ele. Entregue-se a Ele. Porque Ele vai resolver as questões que estão pendentes na tua vida. Sozinho, sozinha, não faremos nada. O eunuco ouviu a palavra, entendeu a palavra, e então ele conheceu quem? Jesus. E quando ele conheceu Jesus, este é o quinto ponto que eu explico aqui nesse texto. Ele foi salvo. Porque há um mês atrás, no mês de setembro, os irmãos proclamaram aqui, junto com a maioria dos crentes batistas no Brasil, que Jesus Cristo é a única esperança. Relembramos campanhas anteriores de nossa Junta de Missões Nacionais, pelos idos de 60, pelos idos dos anos 90, e agora nós trouxemos de volta a mesma temática. Jesus é a única esperança. Meus irmãos, pode parecer ultrapassado, demodê essa proclamação, mas entenda, a função da igreja é lançar a semente. A função da igreja é conhecer a palavra, viver a palavra e proclamar a palavra. Porque quando nós lançamos a palavra, o Espírito Santo que guiou Filipe é o mesmo agente que vai trazer salvação para o coração do eunuco e para o coração do mundo.
Por isso eu disse que a ação de vocês ontem aqui, através deste trabalho evangelístico no sinal, ato de empatia, de amor, de desejo de proclamar Jesus, aquelas pessoas que passaram por aqui ontem, que viram um grupo de irmãos cheios da vida de Deus, eles foram tocados e vocês não sabem, vocês não imaginam qual será a ressonância, qual será o efeito, o reflexo desta ação, porque vocês lançaram a semente, e uma semente é pequeníssima, mas quando uma semente germina no poder do Espírito, ela dá origem a uma árvore grandiosa, frondosa e frutífera. Assim é o Evangelho, porque o Evangelho sempre foi e sempre será poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Por isso Paulo, o apóstolo, disse, e nós dizemos também, eu não me envergonho do Evangelho. A igreja, de fato, meus irmãos, só tem o Evangelho. A igreja, meus irmãos, de fato, só tem Jesus. E nos basta, como se fosse pouco, mas nós temos acesso às riquezas insondáveis de Deus. Proclamemos Cristo a este mundo que precisa tanto de salvação. O eunuco foi salvo, e quando Deus transforma uma vida, os frutos surgem naturalmente. O eunuco olhou e disse, olha, eu preciso ser batizado, eu quero dar testemunho público da minha fé, tem água aqui. O que impede? E Filipe disse, nada, se você crê em Jesus. E ele então fez uma declaração tão presente na igreja primitiva, e que gerou tantas mortes. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muitos e muitos cristãos foram lançados aos leões. Muitos e muitos cristãos foram martirizados, cerrados ao meio, queimados vivos, porque disseram, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Jesus Cristo é o meu Senhor. Isso, meu irmão e minha irmã, não é slogan, isso é confissão de fé primitiva. E o eunuco disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. O que ele falou aqui? Eu creio na divindade de Jesus. Eu creio que Deus te fez homem. Eu creio que Deus assumiu sobre si a consequência de meu pecado para me resgatar. E eu creio nele e entrego minha vida a ele. Ele foi salvo. Ele foi batizado, nada mais lindo que um batismo, nascimento de uma nova criatura. E aí então eu encerro a minha fala nesta noite com a sexta e última afirmação que me chama muito a atenção. Deus guiou Filipe, Filipe obedeceu, havia sede no coração do eunuco, Filipe lhe expôs a palavra, Filipe lhe comunicou a mensagem de Jesus, ele creu em Jesus, foi salvo. E agora, o Espírito Santo, mais uma vez, o amado e amável Espírito Santo, arrebata Filipe daquele lugar e o leva para Azoto. E aí então duas ações. Primeira, o eunuco não vê mais Filipe, mas o texto diz que ele segue seu caminho cheio de alegria, porque ser salvo por Jesus, ser amigo de Deus, ser parte da igreja, ser igreja, nos traz uma vida de profunda e inexplicável alegria. Mesmo que nós enfrentemos lutas, adversidades. Você ouviu aqui nesta noite nosso irmão Márcio ministrando louvor, ele disse que nós não estamos isentos das lutas, e é verdade. O próprio Jesus disse, vocês terão aflições, vocês enfrentarão adversidades, vocês serão perseguidos, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E a presença de Jesus em nós e conosco nos traz grande alegria. O eunuco seguiu seu caminho cheio de alegria. Meu irmão, onde está a tua alegria nessa noite? Talvez você tenha chegado neste lugar entristecido, a tua fé abalada pelos problemas, pelas dores,
Mas eu quero dizer a você nessa noite que Deus não perdeu o controle da tua vida, que Deus não esqueceu dos teus pedidos, das tuas orações, o Senhor não te abandonou, o Senhor continua reinando. Creia em Jesus e permita que o Espírito Santo renove a alegria em teu coração. Mas eu disse que eram 2 movimentos, e o segundo é em relação a Filipe. Filipe é retirado da presença do eunuco e vai para Azoto. Para quê? O texto do versículo 40 diz: e passando além, ele evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe viveu um grande momento, um lindo momento para a salvação do eunuco. Ele poderia dizer: bom, já fiz um discípulo esse ano. Bom, já está ok. A minha caderneta espiritual está ali registrada com o Senhor. Estou bem na fita com Deus. Mas Filipe é guiado pelo Espírito para um outro lugar para continuar a missão. E essa é a minha afirmativa inicial, minha afirmativa final, com a qual quero encerrar. A missão continua, irmãos. A missão continua. O agir de Deus através da minha vida e da tua vida continua. Deus já fez grandes coisas através desta igreja. Mas eu tenho boas notícias, e vocês cantaram aqui, grandes coisas ainda estão por vir. Deus quer fazer muito mais. Deus tomou Filipe e disse: Filipe, o eunuco já está salvo, já está batizado, agora eu te envio para Azoto e você vai pregando pelo caminho até a Cesareia, porque eu quero usar você muito mais, Filipe. E sabe, meu irmão e minha irmã, quando eu era jovem, quando eu era garoto, eu aprendi uma oração que muitas vezes eu fiz. Eu disse: Senhor, usa a minha vida. Senhor, gasta a minha vida. Gasta-me para a proclamação do Teu nome, gasta-me para a obra do Evangelho. Senhor, eu quero dedicar os meus dias para o anúncio da Tua palavra. Meu amado e minha amada, que nesta noite, quando nós estamos encerrando o 31 de outubro, e nós estamos relembrando, refletindo, ressoando os ares da reforma, que esta igreja, que você, meu amado e minha amada, persevere na proclamação da palavra, anunciando Jesus Cristo, que é a nossa única esperança. Por quê? Porque em breve Ele vai voltar para nos buscar. Mas enquanto Ele não vem, a missão continua. Queridos, eu gosto muito de falar sobre missão, porque a igreja é a comunidade que está em missão. E a nossa missão só termina quando o Senhor vier entre as nuvens, naquele lindo dia, com poder e glória, para nos buscar. E nós então veremos nossos irmãos que morreram e que dormem no Senhor, ressuscitados, se encontrando com Ele, conforme Paulo ensina aos Tessalonicenses. E depois nós seremos arrebatados, glorificados, nos encontraremos com Jesus nas nuvens e reinaremos com Ele eternamente. Mas enquanto Ele não vem, cumpramos a missão, mergulhemos na missão. Hoje, 31 de outubro, ainda podemos dizer: só a graça, porque fomos salvos pela graça. Só as Escrituras nos bastam, a palavra de Deus nos basta. Bastou para o eunuco, bastou para nós e ainda hoje basta para o mundo. Só pela fé, somente a fé, não por obras, mas pela fé, fé salvífica, fé salvadora, gerada em nós pelo Espírito Santo. Somente Cristo Jesus, nosso Senhor. E somente a Deus seja a glória. Que o Senhor abençoe a amada e amável Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Que o Senhor abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Podemos orar neste momento? Feche teus olhos onde você está, querido, querida. Os irmãos da música podem se aproximar. Vamos falar com Deus. Pai, que noite linda. Que noite abençoada. Que tempo de vida que nós temos partilhado aqui.
E nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar, ó Pai, por tudo que tens feito. Nós queremos te louvar, Senhor, por tão grande salvação. Nós queremos te louvar pela tua palavra. Nós te louvamos por Jesus, nosso Senhor. Nós te louvamos pela certeza da salvação. Nós te louvamos pela Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Nós te louvamos pela missão que o Senhor confiou a nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque assim como o eunuco, muitas pessoas ainda precisam ouvir, entender a tua palavra. E nós, Senhor, queremos colocar nossas vidas em tuas mãos, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos mostre pessoas, corações que precisam ouvir a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, intrepidez para proclamarmos a tua mensagem, proclamarmos Jesus, e então vermos o Espírito Santo salvando vidas. Que nós possamos, ó Deus, neste tempo, nos lançar na obra de proclamação da tua palavra, de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que vejamos esta igreja, Senhor, lotada de gente salva, de gente resgatada pelo poder do teu amor, que vejamos nossas famílias salvas por ti. Ó Deus, que vejamos esse bairro salvo e transformado, o Rio de Janeiro transformado, o Brasil transformado pela graça de Jesus, mediante a proclamação de tua palavra. Use cada vida aqui presente. Use a Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Use a tua igreja espalhada nesse Rio de Janeiro, nesse Brasil de Brasis e em todo este mundo. Nós oramos e te agradecemos e nos consagramos a ti mais uma vez, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe muito a tua vida. Vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado
Eis-nos aqui, Senhor, para cumprir a tua missão. Leva-nos, usa-nos para a tua glória, rendidos a Jesus, somente a Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, só a Deus glória. Amém. Semana de vitória nos espera. Aleluia. Quero te convidar para domingo que vem, nossa primeira noite da Transbordar. E você pode transbordar de tudo que o Senhor nos encheu hoje, a partir de agora. E vamos encher este templo, trazendo a glória do Senhor para esse lugar e alcançar vidas em adoração e rendição. Domingo que vem, e a gente encerra a Transbordar no último domingo de novembro. Então a gente começa e termina o mês de novembro transbordando da graça do Senhor. Amém? Convide alguém para estar aqui, venha feliz servir ao Senhor. Mas tem outras coisas acontecendo, porque encontro de famílias dia 13, no sábado, dia 13, aqui no templo, Priscila Fonseca falando do Senhor às nossas famílias. Venha, traga sua família, noite de concerto, noite de salvação, porque o tema é: Senhor, salve a minha família. E o Senhor há de salvar a nossa casa para a glória dele. Amém. Ainda tem coisa acontecendo. Tem retiro de famílias, retiro de casais, na verdade, em novembro também. E para custear algumas coisas, a gente vai vender um almoço especial, gostoso e saboroso, no domingo, dia 14. Já pode procurar alguém da comissão de família, já estão recebendo as nossas encomendas, R$15, retirada aqui na igreja, dia 14, retiro almoço retiro de casais. Você que está assistindo online também pode fazer seu pedido aí pelo chat, aí pelos comentários, e vir retirar aqui na igreja. E aniversário das mulheres, MCM, cumprindo o propósito da missão. Tem mulher abençoada aí hoje? Nosso aniversário, meninas, dia 14, segundo domingo de novembro, culto especial. Rosânia Gonçalves, já conhecida e amada da nossa igreja, trazendo a ministração da palavra. Vamos celebrar 35 anos de organização das mulheres cristãs em missão. Vamos celebrar um culto lindo e rosa ao Senhor. Não é, Delmara? Que Deus nos abençoe nessa celebração e tudo mais
que a igreja intenta em fazer para a glória do Senhor. Vamos receber a bênção dele sobre nós, pastor Rogério. Gratidão, nosso coração pela sua vida. Que Deus te abençoe, ao pastor e sua família. Em nome de Jesus. Certamente, Senhor, nos rendemos aos teus pés. É tudo, tu és tudo que precisamos para viver, Pai. Se alguém chegou aqui neste lugar, Senhor, nesta noite, e até hoje não havia ainda entregue seu coração a Jesus, que essa noite seja a noite de salvação. Que haja salvação nos corações aqui presentes. Abençoe teu povo, a tua igreja. Leva-nos, a Deus, em paz, de volta aos nossos lares, guardados, protegidos e abençoados por ti. Dá-nos uma semana de portas abertas. Que nestes dias recebamos boas notícias, sejamos surpreendidos pela ação da graça de Deus em nós, por nós e através de nós. E nesse momento eu suplico, eu clamo para que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e inexplicável de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre todo o povo de Deus aqui reunido e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que os santos de Deus digam amém e amém. Deus te abençoe. Então, assim, para a nossa última canção, vamos celebrar, declarando grandes coisas do Senhor sobre nós.